Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o professor Wesley aqui com mais uma aula, agora a segunda semana de biologia aí do PET 3, continuando com o assunto de genética. Agora o tema dessa semana é grupos sanguíneos. É uma pena, né, a gente não poder estar na escola, porque é uma matéria que eu gosto muito de trabalhar, assim, o conhecimento, né, que eu adquiri ao longo aí dos anos como professor, me permite assim ter uma condição bacana, sabe, de trabalhar essa matéria com vocês, de poder levar mais conhecimento para vocês, né? Mas enfim, eu vou fazer aqui um pequeno comentário sobre a matéria e depois a interpretação das questões. Vamos lá, então acompanha comigo na tela aí, por favor. Bom, em relação ao sistema sanguíneo, aos grupos sanguíneos, né? Nós temos aí no reino animal, nós temos aí, vamos falar ser humano, né? No reino animal, seres humanos especificamente, 4 tipos de sangue, sendo o tipo A, né? O tipo B, o tipo AB e o tipo O. Dentre eles, nós temos aqueles que são o doador universal, né? O O é doador universal, porém, o principal doador universal é o O negativo, tá? Então não é todo tipo de sangue O que é doador universal, não é porque a pessoa tem o sangue do tipo O que ele é doador universal, ele tem que ser O negativo. E temos o receptor universal. Receptor universal é o AB pode receber de todos, mas também não é qualquer tipo de AB, ok? AB positivo, tá? Que é o receptor universal. Então aqui a gente tem doador, né? Doador universal e aqui receptor universal. Um dos tipos sanguíneos mais raros é o AB negativo, né? Que é um dos mais raros aí a serem encontrados, ok? De forma geral, para a gente entender aqui, né, dentro do conceito de genética, né? Como que surgiram os tipos sanguíneos? Os tipos sanguíneos surgiram por mutação genética. A maioria dos cientistas defendem essa ideia, né, de mutação genética. Então, a gente tem aqui os primeiros tipos sanguíneos que surgiram no planeta, é o tipo A e o B. O AB é uma variação, né, de A e B. E o tipo O, ele é um tipo mais independente que surgiu por mutação genética, ok? Então, o último tipo sanguíneo a surgir aí na natureza. Bom, em relação aos tipos sanguíneos, é importante a gente saber o seguinte: por que tem restrição em receber e doar o sangue? Existem duas substâncias que são encontradas no sangue que causam essa incompatibilidade, né, na transfusão de sangue. Quais são essas substâncias? Elas estão em destaque aqui no texto. Ó. Aglutinogênio e aglutinina. O aglutinogênio, nós podemos entender ele como uma proteína de ataque. Proteína de ataque. Alguns também chamam de antígeno. Tá? A aglutinina, ela pode ser compreendida como uma proteína de defesa. E essa proteína de defesa também pode ser conhecida como anticorpo. Anticorpo. Ok? Então, para a gente começar o estudo aí, proteína de defesa, proteína de ataque. Beleza? A aglutinina e aglutinogênio. Vamos analisar essa imagem aqui, ó, a respeito da compatibilidade do sangue. O sangue, nele existe o chamado fator RH, tá aqui, ó. O que é o fator RH? É o fato do sangue ser positivo ou negativo, né? O que classifica ele como sangue positivo ou sangue negativo. Por que
RH. RH por causa do macaco utilizado no experimento chamado Rhesus, né? Espécie do macaco, RH, começando ali a palavra Rhesus. Foi feito um experimento em laboratório mostrando que, ao tirar o sangue de algumas espécies de macaco Rhesus e transferir para coelhos, em alguns coelhos não aconteceu nada, mas em outros ocorreu a reação de aglutinação. O que quer dizer aglutinação? Aglutinação é quando ocorre o encontro de uma aglutinina com um anticorpo. Aí ocorre o que? A aglutinação. Na prática, em laboratório, por exemplo, o que acontece? Quando a gente mistura, coloca esses dois tipos de sangue diferentes em contato, o que vai acontecer? Uma célula vai grudar na outra. A aglutinação é isso. Formação de coágulos sanguíneos. Uma célula gruda na outra. Por que ocorre isso? Vamos lembrar ali, a aglutinina é anticorpo. Aglutinogênio é antígeno. Então, proteína de ataque e proteína de defesa. Então, vamos lembrar, ó. A primeira aqui, ó, é proteína de ataque. A segunda, proteína de defesa. Então, a proteína de ataque vai atacar essa daqui e ela vai se defender. Então, uma vai grudar na outra. Então, por isso, formam os coágulos de sangue. Beleza? Qual que é o problema disso, Wesley? Qual que é o problema disso, professor? Veja bem. Se uma pessoa, vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, no meu caso, né? Eu sou B positivo. Aí vamos supor que eu precisei de sangue e aí uma determinada pessoa tem lá o tipo sanguíneo e ele é B negativo. Ou ele é A negativo, tipo sanguíneo diferente do meu. O que vai acontecer? Se eu receber quantidades excessivas desse tipo sanguíneo, uma quantidade, né? Dependendo, não precisa ser excesso, não. Uma pequena quantidade. Na corrente sanguínea, no meu corpo, o que vai acontecer quando essas células se encontrarem, né? Proteína de contendo a proteína de defesa e de ataque aí, ó. Essas partículas vão grudar uma na outra, vão formar os coágulos dentro das minhas veias ou artérias. Esses coágulos vão dificultar a passagem do sangue e aí faltar oxigênio para as células do meu corpo. E aí eu acabo morrendo por insuficiência respiratória. Tá? Então isso é um dos exemplos, ok? Só para a gente ter uma noção aí na prática como que acontece. Mas voltando aqui para o experimento de laboratório, quando foi feita essa experiência, né? O sangue do macaco Rhesus foi transferido para alguns coelhos, em alguns não deu nada, mas em outros ocorreu reação de aglutinação. Aí, ó, veja bem, ó, reação positiva, reação negativa. Quando ocorria aglutinação, reação positiva, significa que aquele coelho, no sangue dele, tem a proteína de ataque, que encontrou com a proteína de defesa. Então, quando ocorria positivo, significa que esse coelho, então, ele possui o fator RH. Então, neste caso, ele é RH positivo. O que não tem o fator RH, RH negativo, que não deu aglutinação. Ok? Então, vamos lá. Os tipos sanguíneos, né? Aí a gente tem, então, receptor, doador universal, eu já falei. E a gente tem esse quadro aqui que é muito importante na compatibilidade do sangue. Então, vamos entender o seguinte, olha. Cada tipo sanguíneo, ele tem os seus aglutinogênios, as suas aglutininas. O que é isso? Ó, vamos lembrar, anticorpo, defesa, né? Proteína de defesa. E o antígeno, proteína de ataque. Então, nós temos aqui ó, a seguinte situação. O sangue do tipo A, ele tem o antígeno A e ele produz anticorpos contra o B, que é o anti-B. Já o B tem o antígeno B e produz anticorpos contra o A, tá vendo? Então, veja bem, vamos citar um exemplo aqui, ó, simular um exemplo bem rápido aqui, ó. Vamos supor que quem é B vai doar sangue para o A. O que vai acontecer? Olha só, o B está doando sangue para o A, ok? Para ficar mais fácil o exemplo, vamos supor que vamos supor que eu vou receber o sangue, certo? Eu sou do tipo A ali, vou receber o sangue.
Quando eu receber esse sangue do meu doador, né? Quando eu receber esse sangue no meu corpo, o que, que vai acontecer? Olha só, lá no meu corpo, dentro do meu corpo, tem anticorpos contra o sangue B, certo? Então, dentro do meu corpo, ó, os meus anticorpos vão identificar esse antígeno aqui, ó, do sangue B que eu estou recebendo, ó, e vai grudar nele, vai ocorrer a aglutinação, ó. Vai ocorrer a aglutinação. E aí pode entupir veias, pode entupir, né, artérias, ali, gerar problemas nos vasos sanguíneos e ter uma série de complicações no meu corpo, ok? Por isso que B não pode doar para A e nem A para B, tá? Porque vai acontecer a mesma coisa aqui se fizer o contrário, ó. Se o A doar para o B, vai acontecer a mesma coisa. Aí o que, que vai acontecer neste caso aqui, ó? Olha só. O anticorpo A vai encontrar com o antígeno A, ó, e vai ocorrer aglutinação do mesmo jeito, tá? Mesma coisa. O AB, ele é chamado de receptor universal. Por que ele pode receber sangue de todos? Vamos ver por quê? Porque ele não tem lá, ó, olha só aqui, ó, não tem nada aqui, ó. Ele não tem as proteínas de defesa específica do sangue, ele não tem. Então ele pode receber todos os outros, ó, que ele não tem a proteína de defesa específica para esses tipos sanguíneos. Então por isso que ele pode receber de todos. E o O? O O, ele é doador universal. Por que ele é doador universal? Porque quando uma pessoa doar o sangue, olha só, ele não tem aqui, ó, a proteína específica de ataque para o tipo sanguíneo. Então, quando uma pessoa recebe sangue do tipo O, ele não está recebendo proteínas de ataque. Ele está recebendo apenas as células do sangue, ok? Então, por isso que ele é doador universal. Bom, para finalizar aqui o comentário sobre a matéria, a gente tem esse caso aqui que é a DHRN, ou doença hemolítica do recém-nascido, conhecido também como eritroblastose fetal, né? Pessoal, essa matéria é uma matéria que eu gosto muito, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, gostaria muito de estar presente, né, para poder explicar mais, detalhar mais para vocês, mas infelizmente não está, né? Então vou fazer um pequeno resumo aqui mesmo. Essa doença aí, pessoal, ela pode acontecer e vai acontecer numa situação apenas. Por exemplo, olha, quando o pai for RH positivo, a mãe for RH negativo e os filhos, vamos pôr, primeiro filho, por exemplo, se o primeiro filho for RH positivo, diferente da mãe, vamos colocar aqui segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Vamos supor que o segundo filho também é RH positivo, o terceiro é RH negativo, o quarto é RH positivo. Olha só. Só vai acontecer nessa condição, pai positivo e mãe negativo. O contrário ou qualquer outra coisa que você pensar não vai acontecer, pelo menos até os dias de hoje não, né? Conhecimento que nós temos não. Então a mãe tem que ser negativa, o pai positivo. Vou dar um exemplo meu para vocês. O meu tipo sanguíneo é positivo, eu sou B positivo, um exemplo real. Então, quando eu me casei com minha esposa, que eu, né, decidi ter filhos, eu sabia que o tipo sanguíneo dela é O, mas ela não sabia se era negativo ou positivo, porque às vezes o exame de sangue ele vem lá, identifica o sistema ABO, né, se você é A, AB, O, mas não tem se ele é positivo ou negativo. Então eu pedi que ela fizesse um exame de sangue e pediu lá para constar o fator RH, para definir se o sangue é positivo ou negativo. Faz o teste lá, né? Tipo aquele do macaco com o coelho lá, que vocês viram na matéria anteriormente. Então ela fez, e o sangue dela, e o fator RH dela é positivo, então ela é O positivo. Então eu sou positivo, ela também positivo, então não teve problema nenhum em relação a essa doença para nossa filha. Eu tenho uma filha, né? Então, não teve problema nenhum. Agora, se eu for ter filho com uma mulher que for RH negativo, aí sim, aí tem um risco aqui, ó.
Geralmente a primeira gravidez não, mesmo que o filho seja, nesse caso aqui, esse exemplo que eu coloquei, ó, o primeiro filho é RH positivo, a mãe é negativo. Então o que, que vai acontecer? Olha, quando o sangue da mãe tiver contato com o sangue da criança, o que, que vai acontecer? A mãe começa a produzir anticorpos contra o sangue da criança. E aos poucos vai formando aqueles aglomerados, né, de sangue e pode provocar vários problemas, várias complicações na criança. Então, o corpo da mãe produz anticorpos e vai destruindo as células sanguíneas da criança e formando coágulos. E aí a criança pode nascer com deficiência mental, retardamento mental, diversos outros problemas, né, no organismo e, dependendo, pode até morrer. Na primeira gravidez, geralmente isso não acontece, geralmente, tá? Mas tem alguns casos aí, algumas exceções, mas geralmente não. Por quê? Porque quando a criança, quando a mãe começa a produzir anticorpos contra a criança já está bem desenvolvida. Lá já no 6º mês de gravidez, por exemplo, aí não dá tempo do corpo da mãe produzir anticorpos suficientes para prejudicar a criança. Então, a primeira gravidez, filho, a princípio normal, ok? Normal. Se a segunda gravidez ou o segundo caso de gravidez, poderia ser lá o 4º filho, né? Sendo o segundo caso de gravidez positiva, né? O que que ia acontecer? Olha, agora a mãe, ela já tem anticorpos contra o RH positivo. Já tem anticorpos prontos, que ela já teve o primeiro contato com o primeiro filho. Aí, assim que a criança começa, né, o seu desenvolvimento, produz o sangue e entra em contato com o organismo da mãe, a mãe já tem anticorpos prontos, então já começa a atacar o organismo da criança. E aí ela começa a prejudicar. Então a tendência desse filho aqui, ó, ele chega a nascer doente, tá? Ó, com várias complicações aí. Aí o terceiro filho, ele é RH negativo. Como o sangue dele é igual ao da mãe, não vai ter problema nenhum. Vai ser uma criança normal. O 4º filho, RH positivo de novo. Neste caso aqui, ó, se a mãe não tiver feito nenhum tratamento, o que, que vai acontecer? Este filho aqui, ó, ele já nasce morto, né? É um natimorto que fala. Ele começa a ser formado e morre. Aí o parto vai ser de uma criança morta, ok? Agora, hoje em dia existem tratamentos para isso. Então, no caso aqui, ó, quando a mãe tem o primeiro filho positivo, ela recebe uma vacina ou uma injeção, né? Aqui, ó. Vamos pôr aqui. Vou pôr vacina, né? Mas a injeção. Para quê? Olha, para destruir os anticorpos da primeira gravidez. Os anticorpos, pessoal, específicos para esse caso, tipo sanguíneo. Não vai destruir os anticorpos todos da mãe, não, tá? É só específico daquele caso ali. Aí, quando a mãe tiver o segundo filho, também positivo, é como se ela estivesse tendo o primeiro. O corpo tem que fabricar tudo de novo, porque eles foram destruídos pela vacina. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Encerramos então, né, esse comentário da matéria. Vamos agora para as atividades. Vamos fazer a interpretação aqui. Questão de número 1. Os tipos sanguíneos do sistema BO são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, possui como principal característica a presença de. Então vamos analisar lá, ó, o que o tipo A possui. Só a gente voltar nesse quadro aqui, ó. O que o tipo A possui? Ó, ele tem aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Vamos ver se tem essa opção lá. Aglutinogênio B, aglutinina anti-A, aglutinina anti-B. Então a resposta aqui, ó, letra C. Tá? Lá no quadro, aglutinina anti-B. Questão de número 2. Compreender o sistema BO é fundamental para evitar possíveis danos à saúde no momento de uma transfusão sanguínea. Imagine, por exemplo, uma pessoa com sangue tipo A receba doação do sangue tipo B.
Essa ação poderia ocasionar a morte do indivíduo, uma vez que podem ser formados aglomerados, né, massas que obstruem a passagem do sangue. Isso ocorre por quê? Então vamos ver aqui. As hemácias do doador possuem aglutinina, anti-A, que atacam a hemácia do receptor. Então veja bem, a hemácia do doador possui aglutinina anti-A. Não. Isso aqui está errado. Por que está errado? Os anticorpos nossos estão em que parte do corpo? Vamos fazer o seguinte, os anticorpos estão em que parte do sangue, né? O nosso sangue, ele é formado por células e fragmentos, pedaços de células. E o plasma, que é a parte líquida do sangue. Então, o nosso sangue é sólido e líquido. Os anticorpos estão na parte líquida do sangue. Deixa eu fazer isso aqui para vocês, ó. O nosso sangue, ele é dividido em duas partes, ó, parte sólida e parte líquida. A parte sólida, nós temos as células, tipo os glóbulos, né, vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas. E na parte líquida, que é o chamado plasma, né, esse aqui é o plasma sanguíneo, nós temos aqui, ó, os anticorpos, nós temos aqui as proteínas, nós temos aqui várias substâncias. Só um detalhe, na parte sólida nós temos os anticorpos também, tá? Na parte, os glóbulos brancos, eles são tipos de anticorpos, ok? Mas ali, no que está sendo falado em relação ao grupo sanguíneo, quando a gente fala de anticorpos, a gente está falando os que estão na parte líquida do sangue aqui, ok? Então, a letra A não corresponde à resposta, por quê? As hemácias do doador possuem aglutininas anti-A. Não, a aglutinina não está na hemácia, ela está no corpo. Letra B. No plasma do receptor existem aglutininas anti-B, que atacam as hemácias do doador. Aqui está certo, ó. Então, no plasma, na parte líquida do sangue de quem está recebendo, tem lá anticorpos contra o sangue B, ó. Tá certo? E quem está doando? Quem está doando é a doação do sangue tipo B. Aí tá certo, ok? Questão de número 3. Imagine que um homem tipo sanguíneo O casa-se com uma mulher do tipo sanguíneo AB. Qual é a probabilidade de esse cruzamento gerar descendentes do tipo sanguíneo O? Então, vamos fazer o seguinte, olha, para a gente entender isso aqui, nós temos que colocar a representação genética dos tipos sanguíneos. O A, ele é representado por Izão A, ou Izão A, Izinho. O tipo sanguíneo B, ele é representado por Izão B, ou Izão B, Izinho. O tipo AB, ele é representado por Izão A, Izão B. E o tipo O, ele é representado por Izinho. Ok? Essa é a representação genética. Então, aqui a gente tem, olha, fenótipo, que é a característica. Então, qual é o meu fenótipo em relação ao sangue? É B. Qual que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes, ó. Então, para a gente fazer o cruzamento, a gente precisa do genótipo, ok? Então, vamos lá. O homem do tipo sanguíneo O, então o homem é do tipo O, ele casa-se com a mulher do tipo AB. Então, ele casou com a mulher AB. Então, a gente tem que colocar aqui o genótipo para a gente conseguir fazer o cruzamento. Ó. O O é representado por Izinho, né? Tá aqui. O AB, Izão A, Izão B. Ok? Então, fazendo este cruzamento, o joguinho da velha, né? Como a gente fez lá na primeira semana, com outra matéria. Nós temos aqui, olha, vamos colocar então, ó, Izão A num quadrinho, Izão B no outro, que é o da mulher. E o do homem aqui em cima, ó, Izinho.
Fazendo a junção aqui, cruzamento, Izão A, Izinho, Izão A, Izinho, Izão B, Izinho, Izão B, Izinho. Então, se você observar aqui, ó, olha, essas duas possibilidades de filhos é do tipo A, aqui, ó. Olha aqui em cima, aqui, ó. E essas outras duas possibilidades aqui, ó, é do tipo B, a ela aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos ver, olha. Qual que é a probabilidade desse casal ter um filho do tipo O? A probabilidade é 0, não tem condição de ter um filho do tipo O, ok? Então, vamos ver qual a resposta aqui, ó. Então, de cara, né, a B está errada, a C também e a E também. Sobrou aí o A e D. A probabilidade é nula, pois esse cruzamento originará descendentes A, B e AB. Mentira, né? Só A e B. Então, também está errado. Então, sobrou aqui a alternativa D. Vamos ver se está correta. A probabilidade é nula, né, realmente, pois os descendentes gerados poderão ser apenas os genótipos Izão A, Izinho, Izão B, Izinho. É o que está aqui, ok? Então, resposta aí, letra D. Vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4. Questão de número 4, pessoal, muito cuidado, porque na internet eu estou tendo cuidado o seguinte. Toda vez que eu vou corrigir essas questões, eu estou conferindo também na internet. E eu percebi que essa questão número 4, por exemplo, ela tem resposta lá na internet, duas respostas. Uma está errada e a outra está certa. Por quê? Veja bem. Vamos fazer aqui e vocês vão entender. Olha só. Um casal tem 2 filhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Vamos representar. E, pessoal, lá na internet, você vai encontrar as respostas já diretas. Você não tem esse detalhamento e esse passo a passo. Não tem. Tá? A não ser que for no YouTube. Eu não sei, que eu não olhei, né? Talvez você encontre lá no YouTube, mas não sei. Então, ó, um casal, né, homem e mulher, tem 2 filhos. Vou colocar todos os 2 homens mesmo, tá? Um dos filhos é doador universal. Nós falamos que o doador universal, ele é do tipo O. Então, vamos colocar que esse aqui é do tipo O. E o outro é receptor universal. Nós falamos que o receptor universal é AB. Ok? Considere a seguinte possibilidade em relação ao fenótipo dos pais. Então, quer saber qual que é o fenótipo dos pais, o tipo sanguíneo dos pais. Vamos colocar aqui, ó, a composição genética aqui, né? Quem é do tipo O é Izinho, Izinho. Quem é do tipo AB é Izão A, Izão B. Composição genética. Vamos lá. Um deles, aí tá, aí quer saber qual é o tipo sanguíneo dos pais. Para a gente saber qual é o tipo sanguíneo dos pais, nós vamos usar a regra da primeira lei de Mendel, que diz o seguinte. Para cada característica que nós temos, um gene vem do pai, o outro gene vem da mãe, ok? Então isso significa, ó, vamos analisar aqui o filho que é do tipo O, ele tem um izinho. Então um izinho veio da mãe, o outro izinho veio do pai, tá? Então com isso nós temos, ó, vamos colocar aqui, ó, cada um tem 2 genes, né? Vamos pôr 2 tracinhos para cada um. Então, ó, esse tem um izinho, esse também tem um izinho, beleza? Fazendo do mesmo jeito para o outro, Izão A e Izão B, um Izão A, ele tem que ter vindo do pai e o Izão B da mãe, ou vice-versa, tá? Não quer dizer... Aqui quer dizer o seguinte, um veio de um veio do outro. O A pode ter vindo do pai e o B da mãe, ou o B do pai e o A da mãe. Tanto faz um ou outro, mas um é de um é do outro. Não vem os 2 genes só do pai, os 2 genes só da mãe, não. Beleza? Então, vamos colocar aqui como se o A tivesse vindo do pai. Então, Izão A e o B da mãe, Izão B. Então, resumindo aqui, o pai é A mãe é B. Ou o contrário, tá? O pai é B e a mãe é A. Tanto faz aqui. Mas as possibilidades que nós temos é só A e B. Não tem outra. Não tem como ter outra possibilidade aqui, ok? Então, vamos lá. Número 1. Um deles pode ser do tipo A
o outro do tipo B, certo? Um deles pode ser do grupo AB e o outro do grupo O, errado. Os dois podem ser do tipo AB, errado. Tá vendo? Depois que a gente resolve, a gente consegue achar a resposta, né? Faz o passo a passo, fica fácil de entender de onde saiu essa resposta. Então, a resposta aqui é apenas 1, ok? Questão de número 5. Na questão de número 5, olha, se um homem apresenta o tipo sanguíneo O e a mulher o tipo AB, qual a probabilidade desse casal ter uma filha do tipo sanguíneo B? Então vamos ter atenção aqui o seguinte. A probabilidade de ter uma filha definiu que tem que ser mulher. Todo cruzamento que a gente faz genético, qual que é a possibilidade de um casal ter um filho homem ou mulher? A probabilidade sempre vai ser 50%, tá? Ah, Wesley, mas minha família, o meu pai e minha mãe teve 6 filhas, só mulher. Sim. Lembra que na genética a gente trabalha probabilidade, igual previsão do tempo. Existe uma previsão, mas não quer dizer que aquilo vai acontecer, não, tá? Então, ó, a previsão aqui é 50%. Vou dar o exemplo e provar por quê. Olha, quando a gente faz um cruzamento, o homem é XY, certo? As mulheres XX. Quando a gente faz esse cruzamento, ó, XX, mulher, XX, também mulher. Agora, Y com X, XY, de novo, XY. Tá vendo? A probabilidade é 50%, ó. Ó, metade mulher, metade homem. 50% para cada, beleza? Como que a gente representa a metade em fração? 50% é a mesma coisa que meio, né? Então vamos colocar aqui, ó. A probabilidade de ser mulher é meio. Agora tem que ser mulher e ter o sangue do tipo B. Então eu vou multiplicar, beleza? Multiplicar. Probabilidade de ser mulher pela probabilidade de ser do tipo B. Qual que é a probabilidade de ser do tipo B? Vamos deixar isso aqui anotado no cantinho aqui, então, ó. Meio de ser mulher vezes... Opa, deixa eu voltar aqui. Ixi, agora, só um minutinho aí, pessoal. Vou voltar aqui. Cadê o arquivo? Ah, será que apagou o arquivo? Acho que apagou o arquivo. Espera aí. Só voltando aqui, deixa eu pegar de novo. Vou ter que abrir o arquivo do PET para poder conseguir voltar aqui novamente, tá? Só um minuto aí. Não sei se vai abrir o mesmo que eu tava com ele. Eu acho que não. Não sei qual que tá abrindo. Aguarda só um minutinho. Tá abrindo do primeiro ano, né? Não é do primeiro ano que eu quero. Deixa eu retornar aqui. Volume 3, terceiro ano. Eu tô gravando essas aulas, pessoal, num tablet. Um tablet, igual, né, o telefone, ele é um tablet e é um telefone ao mesmo tempo. Então ele tem aqueles botões sensíveis ali, encostei um pouquinho, saiu todo fora. Mas rapidinho aqui a gente resgata o arquivo novamente. Acho que está na página 30 e 40 e poucos, me parece. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. A interação gênica não. Isso, achei. Então vamos lá. Probabilidade então de ser mulher é meio, né? Então vamos deixar aqui no cantinho, ó, meio vezes. Agora a probabilidade, ó, vamos colocar aqui, ó, o homem, mulher, qual a probabilidade de ter um filho do tipo sanguíneo O? Do tipo B, né? O homem é do tipo O, a mulher é do tipo AB. Então, o homem é Izinho, Izinho, a mulher é Izão A, Izão B. Nós fizemos já, né, esse cruzamento. Então, aqui, ó, é Izão B. Aqui, nós vamos fazer isso aqui. Izinho, Izinho, Izão A, Izão B.
Essa ordem aqui não importa, tá, pessoal? Eu posso colocar o homem deste lado, a mulher deste, ou o contrário, tá? Não tem problema não, ok? Então, vamos lá. Izão A, Izinho, Izão B, Izinho. Izão A, Izinho, Izão B, Izinho. Então, percebam aí, ó, veja bem. Vendo, ó, 50% de chance de ser B, 50% de chance de ser A. Então, vamos lá. Qual a possibilidade desse casal ter um filho do tipo B? Olha só, 50%, que também é meio. Então, meio vezes meio. Multiplicando aqui, ó, 1 vezes 1 igual a 1, 2 vezes 2 igual a 4. Então, a possibilidade é 1/4. Resposta da questão, letra C. Beleza? Só, então, concluímos aí o conteúdo dessa semana, tá? Espero ter ajudado vocês aí. E até o próximo vídeo aí, até a próxima semana, ok?